Você já parou para pensar no valor que tem a sua história? Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou bater sempre nessa tecla do poder que tem as suas escolhas e como as suas escolhas te trouxeram até aqui. Só que são essas mesmas escolhas, certas ou erradas, independe de como você as julgue. Aliás, de preferência, não crie nenhum julgamento. Somente honra aquilo que passou. Agradeça o aprendizado e segue. Eu terminei um relacionamento, um noivado. Tava sério, a gente tava pensando em casar e tudo mais. E uma das coisas que mais me incomodava nele é que ele não valorizava a minha história. Ele não conseguia admirar todos os caminhos que me trouxeram. E aí até o presente momento. E aí para pensar. Se a pessoa ela não admira o que fez você se tornar o que você é hoje, ela também não admira aquilo que você é hoje. Afinal, você é resultado daquilo. Resultado daqueles acontecimentos. A tua mente ela é moldada conforme você vai vivendo as situações, interpretando as situações e vivendo coisas, situações que te colocam num determinado padrão. É assim que é gerado o ser humano. Se o que eu sou hoje é admirável, é porque eu vivi lá atrás aquelas coisas que me trouxeram até aqui. Quando eu parei para refletir o valor que isso tinha para mim, o peso que isso tem pra mim, não é nem que tinha não, mas o peso que isso tem pra mim. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é da minha história. Tudo que eu já vivi, violência doméstica, abandono do pai, criada pela mãe, trabalhando desde os 11 anos. Aos 11 anos eu já limpava fralda de vizinho, a vizinha saía pra trabalhar numa padaria, não tinha creche no final de semana, eu com 11 anos eu ia cuidar de criança. Era uma criança cuidando de duas. Mas era porque eu não queria dar trabalho para minha mãe pedindo um dinheiro para uma folha de almoço, para comprar alguma coisa que eu precisasse para a escola. E se eu trabalhasse ali, ia ser legal, né? Eu precisava pedir para ela, eu já ia ter meus trocadinhos. Aos 14 anos, eu já trabalhava num escritório. Eu já ia todos os dias arrumadíssima, acordava cedo, pegava a condução, ia para casa, ia para o trabalho, voltava, ia para o colégio, fazia o colégio à noite e segue o baile. Tudo isso que eu vivi, eu fui... Ah, outro detalhe também, eu fui mãe cedo. Essa era outra ferida que ele cutucava. Não, escolha sua, você escolheu ter filho. Você escolheu, como é que ele falava? Mas era um conceito bem cruel, sabe? Como se, ah não, você fez merda mesmo. Como se o meu filho não fosse resultado de uma relação que eu vivi com amor naquela ocasião, naquele momento. Como se o meu filho não fosse importante nesse momento. Pelo que você está percebendo neste momento, já deu para entender que aquele era um relacionamento tóxico, que aquele era um relacionamento abusivo. Só que quando você está dentro desse relacionamento, você não enxerga isso. Você só vai começar a enxergar quando aquilo te afeta de tal forma que te faz rever. Porque até então eu era super apaixonada, amava demais, era doida, estava combinando de já casar, com direito a separar documento e tudo mais. Eu não enxergava aquilo. Só depois que a coisa tomou uma proporção dentro de mim, que não adiantava ninguém falar também. Era o que eu estava vivendo, com o meu coração do jeitinho que estava. Quando a situação ela tomou uma proporção sem volta dentro de mim, aí eu não tinha opção. Aí a gente volta para aquele momento crucial na vida, para um daqueles momentos que a gente vive vários, em que você tá ali naquela bifurcação e você fala, ou eu me mantenho com essa pessoa que diz que me ama, mas não me honra, não honra minha história, minhas escolhas e minha vida, ou eu sigo esse caminho, sozinha, honrando tudo que eu já vivi, cuidando do meu filho, cuidando da minha família e me colocando sim à disposição de encontrar alguém que me valorize da forma que eu mereço ser valorizada. São essas decisões, nesse caso é uma decisão até que bem grande, né? A gente tá falando de um relacionamento que já era sério. Mas são essas decisões que vão definir onde você vai chegar. Imagina que você está numa avenida
numa estrada gigantesca. Se você pegar uma entrada aqui, é diferente de você pegar uma entrada daqui 1 quilômetro. Você vai cair em cidades vizinhas, cidades diferentes, rotas diferentes. Com a vida é assim também. Quando você toma uma decisão, você está dizendo para o universo o que você quer, qual caminho você quer seguir e onde você vai chegar. Naquele momento, eu escolhi honrar a minha história. Naquele momento, eu escolhi me colocar em primeiro lugar. Eu não estava bem, eu não estava feliz. Eu estava machucada, eu estava sofrendo. E me moía a alma estar com alguém, ainda amando, passando por aquilo e sabendo que aquela pessoa zombava do que eu tinha passado na minha vida. Detalhe, nunca me prostituí, nunca roubei, nunca matei, nunca fui criminosa e ainda assim eu ouvia coisas muito dolorosas. Talvez você já tenha vivido isso, talvez você já tenha feito isso, porque o relacionamento abusivo, tóxico, ele não é uma via de mão única, não é simplesmente o homem que faz com a mulher, em geral é. Por uma questão da sociedade mesmo, do homem querer sempre provar a sua masculinidade. Então, em geral, é. Mas existem relacionamentos abusivos em que a mulher é abusadora. Em que a mulher é a tóxica da relação. Nossa, então quer dizer que tem sempre um errado? Não. Eu fui descobrir em mim, lá depois disso passado, eu fui descobrir dentro de mim qual parte de mim atraía aquela outra pessoa com aqueles padrões, com aquelas atitudes, o que em mim ressoava com aquela pessoa. Esse é um detalhe importante da gente considerar. Tudo que você emana, você atrai. Então, se você atraiu um determinado relacionamento, é porque você precisa daquele relacionamento para evoluir. E para mim foi exatamente isso. Eu precisei viver aquele relacionamento para eu entender que eu ainda não tinha me liberado de toda a toxicidade que eu tinha vivido com o padrasto, com o pai, na infância. Eu precisei viver, a minha alma escolheu viver aquela situação com aquele homem para que eu tivesse a oportunidade de acolher aquele aprendizado. A verdade é que é sempre escolha. Se você olha para dentro e se conhece, o que não é fácil, é árduo, mas se você faz, encara, enfrenta esse processo, é muito mais fácil de você entender qual parte de você atrai, qual parte de você ressoa com aquele par, e aí você entender o que dentro de você ainda é tóxico, o que dentro de você ainda é de certa forma abusivo. Quando você toma consciência disso, você se libera. Quando você toma a decisão do próximo passo, você se libera. Quando eu trouxe para minha consciência de que eu primeiro ponto, foi nessa ordem, primeiro ponto, eu precisava me desvincular daquela situação, eu precisava sair dali. Tava doloroso, tava ruim, não ressoava mais com a minha verdade, não me fazia mais feliz, eu precisava sair. Então, primeira decisão, terminar relacionamento. Aí a gente começa aquele processo de entender, mas espera lá, o que em mim fez com que essa pessoa chegasse até mim, com que eu chegasse até ela? Porque era um amor tão cego, era um amor tão profundo, que hoje eu entendo, porque óbvio que eu fui me autoconhecer para entender qual era o padrão. Cara, era realmente projeção da minha história em um par que me entregaria exatamente aquilo que eu vivi lá atrás. Só que com uma capa de super-herói, uma capa de mãozinho, né? Uma capa de mãozinho, que é óbvio pra disfarçar, não precisa tanto. Esse momento, essa situação, ela só pesou tanto porque eu honrei a minha história. Porque quando eu olho para trás, eu tenho orgulho
de cada situação que eu passei, inclusive do relacionamento tóxico. Porque foi esse relacionamento tóxico que me fez buscar a cura pro meu feminino, que me fez buscar a cura e a harmonia com o meu masculino. A gente tem as duas energias. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria hoje a capacidade de ter uma referência masculina boa, porque eu não tive isso na minha infância. Eu não tive uma referência masculina saudável. Como que eu ia achar um homem saudável se eu não sabia não sei nem qual o cheiro que tinha? Esse foi um processo que eu descobri após ele. E aí você se liberta com o conhecimento. Aí eu me libertei com o conhecimento. Aí eu me libertei quando isso vem para o consciente. Aí eu me libertei e me coloco hoje à disposição para receber um masculino saudável que ressoe com a minha energia. Sem doença, sem possessividade, sem crítica à história. Muito pelo contrário. Com parceria, com admiração, com caminhar mesmo, de mãos dadas juntos. E te digo mais, se eu não tivesse passado por esse relacionamento, além de não saber qual era o cheiro de um homem saudável, eu não daria conta de ter um homem saudável do meu lado. Eu não daria conta, porque eu não estava bem, porque eu tinha uma referência de masculino e feminino doente. Eu sei que é complicado, mas é isso. Não tem nada errado, não tem nada ruim. Você vive o que você precisa viver para que você possa dar o próximo passo. Por que hoje eu sei que eu estou aberta a viver uma relação saudável? Por que hoje eu tenho essa certeza de que a pessoa que surgir na minha vida daqui para frente vai ser uma pessoa que ressoe com a minha energia, com a minha verdade, que tem os mesmos princípios e valores que eu, que tem expectativas alinhadas, que tem os mesmos objetivos que eu. Eu só sei disso porque eu passei pelo oposto. Então não tem ruim, não tem acontecimentos ruins na vida. Tudo faz parte da tua história e tudo te faz ser quem você é hoje. Por mais que você diga lá, nossa, mas aquilo foi uma escolha minha, também não importa. Aquilo te levou a algum lugar, aquilo te fez tomar consciência de algo, aquilo te fez feliz ou infeliz, mas aquilo mexeu com você, aquela situação mexeu com você. E quando aquela situação te ensina algo e você acolhe esse algo que aquela situação te trouxe, você entra em um estado que é incrível, que é o estado de prontidão. Você está consciente daquela realidade, você está consciente daquela situação e você acolhe o que aquilo te faz sentir. Você acolhe o que aquilo significa na tua vida. E aí você se coloca em prontidão para dar o próximo passo com muito mais consciência, com muito mais clareza. Hoje eu posso te dizer exatamente o que eu quero de um relacionamento. Eu posso te dizer com clareza o que eu quero da minha vida no empreendedorismo, por exemplo, no trabalho. Da minha relação com o meu filho. Da liberdade que eu quero viver dentro daquilo que eu entrego com todo amor. Com todo carinho, aquilo que eu entrego com a minha alma. Mas eu só posso viver isso porque eu passei por uma situação antes que me fez repensar meus valores. Que me fez repensar até onde o tal do amor poderia ser mais importante do que minha própria honra. A minha honra e a honra da minha história. Honre a sua história. A tua história ela é sagrada e sem julgamento, sem errado, sem certo, só acolhe a tua história. Acolhe e cuida desse ser que você se tornou, cuida daquele ser que você deixou lá para trás, daquela criança que muitas vezes ficou magoada, chateada, esquecida, daquela adolescente que talvez não tenha tido apoio, ou de pai, ou de mãe, ou presença. Está na tua mão agora, acolher e honrar a tua história, acolher e honrar cada fase da tua vida. Porque aí, quando você faz isso, aquele estado de prontidão ele bate. E aí você entra em conexão com o teu coração, em conexão com a tua verdade. E aí você se abre para o universo e o universo retribui. Quando você dá para o universo o teu maior potencial e a tua luz, o universo ele retribui. Ele enxerga isso. E é muito legal porque eu sou prova viva disso.
de cada desafio que eu vivi, de quanto cada um deles me doeu naquele momento, mas de quanto eles me fortaleceram hoje, para que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, para que eu buscasse ao longo da minha vida, ao longo desses anos todos, os conhecimentos que eu busquei, para que eu fosse me lapidando, me aprimorando e evoluindo como ser humano, porque eu queria entender o que estava de errado, por que aquela situação era daquele jeito. A tua história, ela tem muito motivo para se orgulhar, muito aprendizado, muita honra, muita glória. Se colocar no papel de vítima das coisas que aconteceram lá atrás, não te leva para lugar nenhum. Só vai te levar para uma região onde tem desconforto, onde tem dor, onde tem um ganho direto que pode ter certeza que não vai valer a pena. Qual é o ganho indireto de ser uma vítima, coitadinho? Ter a pena dos outros? Não assumir responsabilidade pelo que faz? Cara, é sério, você prefere isso do que ter uma vida extraordinária e simplesmente seguir a vida e simplesmente ser o que melhor você puder ser no universo? Mais uma vez, só para não esquecer, os seus sonhos, eles nascem de você. E todos eles são possíveis. Basta que você queira se colocar em ação, se colocar em prontidão para construir isso. Se coloque em prontidão, honra a tua história, honra o que você passou, honra aquela criança, aquela menina, honra a mulher que você é hoje, honra o ser humano que você se tornou. Tudo isso fez e faz parte do seu processo de evolução. A gente só pode se tornar um ser humano diferente, um ser humano melhor, a partir do momento que a gente tem consciência do que a gente foi no passado. E a partir do momento que a gente honre o que a gente foi no passado. Faça isso, transforme a sua vida. Não pelo outro, não para provar nada para ninguém, mas por você mesmo. Se tu tá aqui, nessa terra, neste momento, com essa energia, é por um motivo maior. É para que você tenha a oportunidade de verdadeiramente evoluir. É para que você tenha a oportunidade de ser um ser humano melhor. De construir e de descobrir dentro de você esse novo ser. Começa honrando a tua história. Olhando para trás e agradecendo a toda a sua ancestralidade. E lembrando que eu honrar o passado não significa que eu vá ficar amarrado com ele. Eu honrar e ser grata pelo passado não significa que eu queira repetir isso no meu futuro. Eu honrar o meu passado e os meus ancestrais não quer dizer que eu preciso me amarrar com aquela energia de escassez que os meus ancestrais viveram. Eu posso honrar a minha história com o meu sucesso, olhando para a vida, olhando para o mundo, olhando para os meus desejos, olhando com clareza para o que o mundo pode me oferecer. Honrando, sem apego. Eu solto o que eu sinto, eu solto a vítima, eu solto a pessoa que gera dó, que gera piedade das pessoas. Eu jogo a falta de responsabilidade, eu deixo lá para trás. Eu honro tudo aquilo, mas eu olho para frente. É para a vida que eu tenho que andar. É para a vida que eu tenho que seguir. Eu escolho a cada dia dar um passo para frente. Eu escolho a cada dia seguir para a vida. Você também pode escolher. E é simples pra caramba. É muito simples. É escolha real mesmo. Se tiver caquinha lá atrás, você vai ter que limpar, tá? Tudo bem, faz parte. Mas o seguir, isso é uma decisão. Às vezes essa caquinha que você tem que limpar lá atrás, se você não decidiu sair de onde você está, você não faz nem ideia que ela existe. Quando você decide, aí você começa a ter clareza. Quando você decide sair daquele lugar onde você está, aí você começa a enxergar, putz, era ali que estava o problema. Putz,
era ali que tinha um erro. Putz, pra mim foi assim que aconteceu. Eu descobri, olha só que loucura, com todo aquele histórico de violência doméstica que minha mãe sofreu em consequência, eu e a minha irmã também, com o meu padrasto, quando eu era muito novinha, eu vi que eu não tinha acolhido a minha criança interior. Primeiro, por conta de toda aquela situação que ela viveu e que foi traumatizante, e por conta de todos os abusos que essa criança viveu durante toda a vida dela. A minha criança. Eu lembrei de quando eu estava na praia com o meu pai e um amigo dele, e o amigo dele, dentro do mar, tentou passar a mão em mim e eu saí correndo. Eu lembrei de um dia que eu estava no metrô com a minha irmã e um cara sentado apertou a minha vagina. Eu lembrei de quando eu estava deitada na cama da beliche e o filho do meu padrasto passou a mão em mim. Eu lembrei de todas as vezes que essa menina foi ferida. Eu lembrei de todas as vezes que aquela criança não foi acolhida. E aí eu precisei voltar para trás, antes de dar um passo para frente, porque eu precisava limpar aquela merda. Eu precisava pegar aquela criança, acolher real. E foi esse processo que eu vivi. E foi lindo. A tua criança, ela tá aí dentro, ela tá gritando. Sabe aquele incômodo que você não entende? Aquele aperto no coração que você não sabe explicar? É a tua criança querendo te dizer algo. Sabe aquela coisa que você quer muito que aconteça na sua vida e que não acontece? É a tua criança querendo dizer algo. E aí quando você para olhar essa criança e você falar para ela, eu sei que dói, eu enxergo você, eu sei que você sofreu, mas eu estou aqui e eu te acolho, eu escolho te acolher. Sem terceirizar a responsabilidade disso, tudo bem? Não é para pensar, nossa, mas o meu pai não me protegeu na época. Nossa, mas a minha mãe podia ter feito isso e estar mais presente. Nossa, mas a minha irmã mais velha... Esquece. Hoje você é um ser adulto. Pelo menos acredito que. Hoje você é uma pessoa adulta, uma mulher adulta, um homem adulto. Eu não tenho porquê, sendo eu adulta, terceirizar a responsabilidade de acolher a minha criança. Até porque eu tenho consciência de que se eu não acolher aquela criança, eu não vou caminhar para a vida. E a merda vai continuar fedendo. Quando eu me permiti ressentir cada abuso, cada momento, cada dor, cada situação que gerou naquela menina aquela tristeza, aquela dor, aquele sentido, aquela sensação de invasão de espaço, aquela sensação de abuso mesmo. Quando eu revivi tudo aquilo, quando eu senti novamente tudo aquilo, eu consigo pegar minha criança e dar um colo para ela, e abraçá-la e dizer, eu enxergo você, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você sentiu, mas eu tô aqui para cuidar de você e para te proteger. Quando eu falo para fazer isso, é real, tá? É para tocar, é para acolher. O corpo, ele tem memória mesmo física de movimento. O corpo, ele tem memória. Você tocar o teu corpo agora é tocar a criança que sofreu naquele momento. Se você observar, até os seus movimentos, o seu jeito, a maneira como você se porta, no momento que você vai acessar determinadas dores, o teu corpo também muda. É por conta da memória que você tem ali, memória muscular, memória de movimento. Acolhe essa criança, cuida dessa criança, não espera para amanhã. Não deixa para depois. O quanto antes você fizer esse trabalho de dar as mãos com a tua criancinha, mais rápido você vai ter clareza e maturidade de achar um parceiro que vai caminhar do teu lado com saúde, com respeito.
você vai conseguir ter lá na frente, lá na tua vida, objetivos claros e incríveis, e você vai entender que você vai colocar uma perna na frente da outra e você vai alcançar aquele objetivo. Acolhe, cuida, nutre. Se você não acolhe, entra naquele mesmo padrão que eu contei para vocês agora há pouco. De mesmo depois de anos de curso, anos de autoconhecimento, eu ainda caí num relacionamento tóxico. Isso não é saudável. Não é saudável para mim, não é saudável para você, não é saudável para ninguém. Esse acolhimento ele tem que existir para quebrar o padrão do que tem acontecido na sua vida. Esse padrão comportamental que você muitas vezes se coloca. Esse acolhimento é o que vai fazer com que aquela criança não traga mais para a tua vida situações que te façam reviver aquilo que você reviveu só porque ela não foi acolhida. Consegue compreender? Aquela criança faz com que aquele padrão se repita para que você de alguma forma enxergue. Ah, mas espera lá, era só uma criança, se eu sou adulto, o que tem a ver aquela criança ali? Ela vai interferir.